paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. E antes de nós começarmos a falar sobre o tema de hoje, já vou pedir para vocês fazerem aquilo que o pastor Josias sempre pede, os 3C. Curte, comenta, compartilhe, deixa aqui nos comentários, aqui do YouTube mesmo, as sugestões dos próximos episódios, as dúvidas que os irmãos têm, de onde que os irmãos estão assistindo. É um prazer ler a mensagem de cada um de vocês. Aqui nós pegamos as informações que os irmãos nos ajudam a construir o roteiro para esse programa, que não é um programa meu ou das irmãs que aparece aqui, é um programa nosso, é um programa que nós podemos compartilhar experiências e estudo da palavra referente à língua de sinais brasileira. Amém? Não esquece, curte, comenta e compartilha. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção para aqueles também que estão estudando a Libras. Então hoje nós vamos dar continuidade aos estudos referentes à EBD. Então nós estamos pegando alguns temas que têm sido trazidos e que os irmãos comentam conosco. Priscila, tá difícil, foi um desafio para a gente, mesmo com a transmissão. Às vezes tem um surdo na igreja, que está começando agora, para ele entender foi mais complicado. Nos ajuda a esclarecer um pouco mais como que nós podemos fazer para ficar mais claro para ele. Então, escolhemos alguns tópicos de algumas EBDs passadas e hoje nós vamos falar um pouco sobre o pão vivo que desceu do céu. E aí, eu faço literal? Eu já faço adaptações? O que eu devo fazer? Então nós vamos trazer aqui o versículo que está lá em João e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes disso, vamos cumprimentar as irmãs que estão conosco aqui mais uma vez. Vamos abrir a nossa câmera. Natália, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, Vanessa, aos irmãos. É um prazer estar aqui novamente. Glória a Deus. Vanessa, Pai do Senhor. Paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor, Natália. Paz do Senhor aos irmãos que estão nos assistindo. Glória a Deus. É um prazer ter as irmãs aqui. Já falei no episódio passado e retorno a falar. É muito bom estarmos em corpo. É maravilhoso. E eu quero fazer um comentário aqui com os irmãos que estão nos assistindo, que a intérprete vai estar aqui no Estado do Espírito Santo, vai passar um tempinho aqui, entre em contato com a gente no Instagram, né? E aí nós podemos marcar dos irmãos vir cá contar a experiência, fazer um programa de experiência, né? Podemos trazê-los e aí a gente compartilhar um pouco mais do conhecimento, estudarmos juntos e trazer aqui no programa. Comenta aqui, vai estar aqui no Estado do Espírito Santo? Fala conosco que a gente marca para a gente fazer essa gravação. Então vamos começar? Vou ler o texto que está em João. Em algumas EBDs atrás, o pastor falou sobre o pão vivo, falando sobre o maná. Então ele citou um texto de João, que está em João, capítulo 6, versículo 51. E aí ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu lendo aqui pausadamente, tranquilo, né? Muito. Agora, quando o pastor chega lá, aí eu vou pedir já perdão para a intérprete que está interpretando, mas quando ele já lê logo de uma vez só, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, só quem comer desse pão viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne e eu que darei pela vida do mundo. Aí o intérprete até raciocinar, ele já perdeu o meu mundo ali na hora do culto. E aí nós vamos trazer um pouquinho sobre essa questão desse pão vivo e como que as possibilidades que dá para a gente trazer isso na hora do culto, numa mensagem, ou até mesmo estar no seminário, o pastor está ali explicando. Vamos lá? Quem vai começar? Vou deixar por conta de vocês hoje. É interessante, Priscila, de umas coisas que a gente até vem falando aqui, da importância do intérprete de Libras nessa obra participar do culto profético. Assim como outros trabalhos na igreja tem que participar do culto profético, o intérprete de Libras também. Então, você pega, pastor, irmão, né? O irmão que vai pregar. Qual que vai ser? Então quem está falando? Jesus. Então, esse eu sou o pão vivo, você já começa daí. Jesus. Então, você não pega um texto despreparada. Você vai pegar, vai ler antes, por exemplo, no versículo 48, ele fala assim: eu sou o pão da vida. Eu quem? Jesus. Quando você for lá, tá lá no texto, você vai ler, você vai ver. E aí tem como você fazer, mesmo que um curto período, quando acaba o culto profético, entra o culto,
Dá para você sentar, baixar a cabeça, fazer um pequeno estudo ali, fazer as suas melhores escolhas, você pensar, você raciocinar o que você vai fazer. Você fazer aquele trabalho de tradução. Embora seja um tempo menor, mas dá para poder fazer. Então, Jesus falou. Então ele veio do céu. Então, Jesus, Então, eu sou. Então, tá. É o literal ou não é? Aqui a gente coloca o literal. Exatamente. A gente não vai colocar nossa bagagem, aquilo que a gente tem de entendimento, nossa bagagem, entre aspas, eu quero dizer, no programa anterior a gente falou muito sobre isso, não é a nossa bagagem, não é a nossa subjetividade, é o que a gente tem, o que a gente tem aprendido, que é o que a gente faz no louvor, que a gente traz a revelação, aquilo que a gente tem, todo um contexto aqui da obra, na obra do Espírito, que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem revelado. Porque o culto é uma emergência. As pessoas entram no culto querendo uma bênção, todos, eu, você, todos. Então o visitante entrou ali, o surdo visitante entrou, até os nossos surdos, querendo uma bênção, que o Senhor fale. Mas aí você tira dele, Natália. Vou trazer aqui um adendo, tá, irmãos, irmãs? Antes de voltar a falar do texto, você tira do surdo a possibilidade dele pensar por si só no louvor. Mas olha só, o surdo, muitas das vezes, ele não sabe o português. É uma outra língua, é uma outra cultura. O português é difícil. Para o surdo é difícil. Às vezes, se você pegar um surdo estudado, algumas palavras do português, ele vai cair em contradição. Né? Então, Deus enviou um presente. Então, Deus está presente. Deus está presente, isso. Foi essa frase que a gente estava falando antes de começar, que a gente estava estudando. Então, Deus está presente. Deus está presente, né? Às vezes pode acontecer isso com o surdo. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, irmãos? Na hora da mensagem, a gente traz, sim, o literal, porque o irmão, ele vai explicar sobre. Às vezes, durante o período de louvor, não tem essa possibilidade. Mais complexo, né? É mais complexo. Então, no louvor, Deus está presente, aquele louvor sempre pronto a nos ajudar, você vai colocar o sentido do presente. A revelação Do louvor. Quem não assistiu o programa anterior, vou convidar a assistir. Né? Nós falamos um pouquinho também sobre essa questão do literal, né? Da revelação. Nós falamos que não é uma receita, né? Não tem uma regra. Você vai seguir essa regra aqui, vai ser assim. Né? Mas na hora da leitura do texto para a mensagem, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque a gente não pode antecipar a revelação que vai ser entregue, que a revelação está com o pregador. Né? Exatamente. Nós estamos ali sendo usados pelo Senhor também, o Senhor também vai nos visitar, vai nos revelar, mas a gente não pode antecipar, né, aquilo que vai ser trazido. Então, essa leitura do texto, assim, que é o que a Natália está falando, ela precisa ser, de fato, literal, mas lembrando que até o literal ele precisa ter um limite desse literal. Por quê? Porque o surdo, a língua dele é outra. Então ele não vai ter essa bagagem linguística do português para entender certas expressões que, se a gente fizer no literal, mesmo, né, a gente fazendo literal, mesmo os surdos que foram alfabetizados na língua portuguesa, que aprenderam Libras tardiamente, que são oralizados, mesmo assim, ele vai ter dificuldade para compreender certas expressões se nós fizermos no literal. E puxando o gancho aqui da Vanessa, nós falamos no episódio anterior, teve um episódio também que eu e a Priscila gravamos, Há uma fonte aberta no Calvário. Nós conversamos muito sobre isso, abordamos muito essa questão. Se os irmãos tiverem a possibilidade, o tempo, a gente pede, por favor, vai lá, assiste esse episódio do louvor Há uma fonte aberta no Calvário. O que a Vanessa falou aqui sobre as bagagens linguísticas? O ouvinte também está igual ao surdo. Ele também não entendeu. Mas o ouvinte, nós temos uma bagagem de tradução intralingual. Quando a gente não entende uma coisa, isso desde quando a gente nasceu. Desde quando tá bebê. Cresce, pergunta. Mãe, tia,
O que significa isso? O que significa isso? Que é isso aí, que é a tradução intralingual. Isso acontece o tempo todo conosco, o ouvinte. E com o surdo? São todos os espaços que sabem a língua de sinais? Infelizmente não, irmãos. Então, é esse cuidado aqui que a gente está tendo, de explicar e de falar para os irmãos, tá? É nesse sentido. Exatamente. E aí, quando a Vanessa estava falando sobre do cuidado de não antecipar a revelação, lembrei, acho que foi semana passada, se eu não me engano, um dos programas aqui gravando, o pastor estava trazendo sobre a questão da terra prometida, Canaã, a conquista, né? Começando ali por Jericó, tudo mais. E eu gravando. E eu pensando na nossa conquista da terra prometida, Jerusalém, certo? Porque é um dos sentidos proféticos. E nós temos estudado agora recentemente na EBD que também a terra prometida, quando canta quem louvou há tanta terra para possuir, são vários corações também que ainda precisam estar conosco. Então a palavra ela é rica, ela traz várias revelações em um mesmo contexto. Interpretei sobre isso, show de bola. Chegou em uma das EBDs. E aí, na EBD passada que eu estava interpretando, quando o pastor ele foi falar sobre a questão da evangelização, de Canaã, dessa terra, de nós estarmos trazendo almas, vidas, e cantou até o louvor, a tanta terra para possuir, eu falei, meu Deus, acho que era a Natália que estava interpretando, porque é ela que interpretou esse louvor, se eu não me engano. Foi. Eu pensei na mesma hora, se fosse eu tinha colocado o céu. Não tinha colocado, por quê? É algo automático. Sim. Porque é uma coisa que eu já tenho em mim. E quando a gente traz, que a gente quer trazer logo o sentido, a gente corre esse risco, né? De trazer isso e trazer de uma forma equivocada. Sim. Por isso que na hora da mensagem a gente repete tanto, a gente fala isso até por muitas vezes, que na hora da mensagem, do texto, tenta trazer o literal, mas não um literal tão literal. Um literal com clareza na língua de sinais. Para ele conseguir compreender. Porque o que seria o literal? O literal não é o português, não é a palavra sinal, não é isso. Nós vamos ver aqui nesse texto que dá para a gente trazer o literal, mas já explicando o seu sentido também. Isso. Antes que eu esqueça, eu já vou fazer, tá, irmãos, o texto que a Priscila pediu. Eu conheço uma surda, ela tem mestrado, ela é surda profunda, ela tem mestrado, ela é oralizada, ela faz leitura labial e ela é alfabetizada no português. E ela é professora, ela é ótima, maravilhosa. E às vezes eu peço para ela ler uns textos para mim, para ela me ajudar, a gente fazer, né, um estudo ali juntas. E aí, aquele louvor, tem uma pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. E aí ela foi lendo passo a passo, ela falou, tem uma pedra viva, pedra, aí ela fez assim pra mim, esquina? Esquina? Ela fez pra mim assim, esquina? Pedra? Angular? É ângulo? Ângulo? Ela fez medir? Medir? Ângulo? Ela fez isso aqui pra mim, tipo, você coloca no meio, uma circunferência, é o quê? Quando ela fez aquilo pra mim, eu fiquei... Mas, gente, fulana, não vou falar o nome dela. Na hora eu pensei, fulana é oralizada, surda profunda, sabe o português alfabetizada, ela lê, tá? Ela foi lendo pra mim. Tem mestrado, não tô tirando nenhum crédito dela, não, pelo contrário, ela é uma pessoa assim, mas ela está certíssima, né, Natália? Isso. Porque ela conseguiu dar o sinônimo de todas as palavras. Isso aí. Mas o português Incrível. é contexto. O português é contexto. Então, essas palavras, e nesse contexto, elas têm outro sentido. E é aí que entra a interpretação. Isso aí. E aí a gente fala da emergência do culto. Você vai trazer uma bagagem que você tem dessa obra, do Espírito Santo, que a gente tem aprendido, todas as revelações já colocar no louvor. Não é uma coisa nossa. E aqui a gente não está desmerecendo nenhum estudioso, meu Deus. Nós viemos de estudos, de pesquisa. Deus deu sabedoria aos homens. Isso é bíblico. Deus deu sabedoria aos homens. Esclarecimento e clareza. Mas a gente tem os limites. Os limites. Até onde vai a técnica e onde vai a revelação. Então, quando ela fez aquele louvor para mim,
Eu respeitei ela, eu vi o que ela estava fazendo, mas quantos estrangeirismos ela se deparou na primeira frase do louvor. Tem uma pedra viva, pedra de esquina, tem uma pedra viva, pedra... Esquina? Esquina? Pedra angular? E é engraçado como a expressão, né? Tipo, por que a pedra é esquina? Por que é um louvor de igreja? Tá falando pedra, esquina? O que essa pedra tá fazendo ali? Né? A expressão, né? Mede? Medir. Tipo, não tá E compreendendo. ele te fala, o culto é uma emergência. É um grande hospital ali, almas, vidas necessitadas, pedindo pro Senhor falar com a gente. A gente entra no culto, quantos louvores falam com a gente? Aí o culto, ele precisa de uma bênção, você vai fazer isso, você vai jogar revelação. Senhor Jesus, é tudo aquilo que a gente estudou. Tem um episódio sobre esse louvor aqui, né? Eu ia falar isso, tem um episódio sobre esse louvor. Exatamente. Então, por que não trazer logo, né? Mas daí a gente vai falar, é o louvor. Agora a mensagem é o literal, mas o literal também com cuidado. Exatamente. Então nós vamos aqui ao texto agora, para a gente conseguir compreender melhor como fazer para fazer o literal, mas nem tanto, de acordo com o que o surdo consegue compreender. E aí eu vou lendo e Natália ela vai sinalizando aí, trazendo algumas estratégias. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Viu? Não ficou tão literal. Mas ficou literal. Isso, mas ficou literal. Eu não segui palavra-sinal. Então, ó, Jesus, ele disse, e eu já joguei meu corpo lá no passado. Então, Jesus, ele disse, no céu, ele veio, pão vivo. Ele é. E, ó, e se esse pão, ó, comer, que é o que, ó, a minha carne. Então, ó, eu tô dando. Vocês estão comendo? Que eu darei pela minha vida pelo mundo. O que é esse eu darei a vida pelo mundo? Que ele foi crucificado, sinal de crucificado. Eu acho que eu não bati o martelo. Passou, mas sinal de crucificado, né? Crucificado porque, ó, ele morreu pro mundo. Exatamente. Então, esse é o sentido. Tá vendo? Que não ficou tão literal, que eu darei pela vida do mundo. Que eu darei... O que é isso? Ficou literal, mas trazendo de uma forma visual. Exatamente. De uma forma traduzida, né? Digamos assim. Traduzida. Porque assim, quando o Senhor Jesus falou essa palavra, também houve um estranhamento de quem estava ouvindo, né? E aí, da mesma forma vai acontecer até hoje, quando lê essa palavra e a pessoa nunca ouviu falar, né? A primeira vez que ela leu essa palavra, que ela ouviu a leitura dessa palavra, e aí trazendo para o surdo, vai causar um estranhamento, mas aí vai vir a revelação na hora da mensagem. Quem é o pão vivo? Por que ele é o pão vivo que desceu do céu? Como que ele vai dar a sua carne? Como que vamos comer a sua carne? O que é isso? Então, vai causar um estranhamento natural, tanto para ouvintes quanto para surdos, mas vai vir a revelação. Exatamente. Né? Isso. E é interessante que na EBD o pastor, ele antecipou, ele falou sobre o maná, e aí falando do maná, explicou que o maná é o pão. Aí depois ele trouxe o versículo sobre o Senhor Jesus. Então a gente faz essas comparações, ó. Esse maná é uma das estratégias também a ser feito, né? Isso, a comparação. A comparação. Ó, o pastor já falou do maná. Esse maná também dá para se comparar. Ó, esse maná sou eu. Isso. Que do céu ele desceu, eu também, do céu desci. Aí traz a mesma configuração, aquilo que Natália fez. Então dá pra gente trazer elementos da língua de sinais visuais, literal, mas com o seu sentido de cada um deles. Exatamente. Sem que não fique tão difícil de compreender, né? Antes que nós estávamos estudando, Natália até lembrou, né? Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, foi uma coisa que nós estávamos Jesus falando, falou, né? Com a multidão. Se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não ficou ninguém. Todo mundo foi embora. Perguntou, mas o que vocês ficaram? Pedro respondeu, para quem
iremos nós, né? Exatamente. E Jesus estava falando um novo pacto, nova aliança, né? Que ele ia morrer, que foi justamente o sentido aqui, né? Da crucificação. Exatamente. E aí nós vamos encerrar, então, esse episódio com esse versículo. Vamos chamar o quadro da Além das Palavras? Nós vamos trazer alguns versículos, pelo menos nesse episódio, já tem um tempo que nós não temos, vamos trazer uns versículos. E aí a intérprete vai trazer algumas estratégias, né? Alguns tipos de colocações aqui da tradução do versículo. E aí depois a gente encerra. Vamos lá? Vamos para o nosso Além das Palavras? Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora apresentar uma sugestão para interpretar o texto de Josué, capítulo 2, verso 15, conforme as sugestões que foram propostas no episódio passado, que foi falado sobre a história de Raabe. E aí a gente tem que deixar bem claro que a estrutura da Libras vai mudar um pouco o formato do texto. Então a gente não vai se apegar necessariamente ao texto, palavra por palavra, porque é necessário organizar o espaço e também os personagens. Então nós vamos partir agora para a interpretação do texto. Josué, capítulo 2, versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Amém? Essa foi uma sugestão para interpretar, uma das nossas escolhas, mas os irmãos fiquem à vontade, tá? Nesse tipo de texto, a gente explora muito o uso de classificadores. A todos, a paz do Senhor. E aí, assistiu? Teve dúvidas? Deixa aqui nos comentários, não esquece. Coloca aqui a sua sugestão, o que ficou meio assim, Priscila, não consegui compreender ainda. Traz aqui pra gente que nós fazemos questão de ler cada mensagem que os irmãos deixam aqui pra gente. E eu quero agora me despedir das irmãs. Natália, Pai do Senhor, muito obrigada por estar conosco aqui mais uma vez. Pai do Senhor, Priscila, Vanessa, eu que agradeço a oportunidade. Pai do Senhor, os irmãos. Vanessa, Pai do Senhor, muito obrigada. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor, Natália, paz do Senhor a todos os irmãos. Eu que agradeço também. Amém, glória a Deus. Então, eu espero os irmãos no próximo episódio e não perca, e não deixe curtir, comentar e compartilhar. Até lá, a paz do Senhor Jesus.